Oi, pessoal. Aqui é a Beth. Acho que todo mundo já me conhece. E eu queria apresentar o nosso estudo de hoje, que vai ser com a nossa amiga Regina, estreando. E ela vai apresentar o Evangelho, persistência e sacrifício. E pedir a Jesus que nos abençoe e possamos, no final, a gente colocar, quem quiser colocar água para fluidificar, que os nossos mentores está sempre a posto para nos auxiliar. E pedir também que vocês entrem em nossas redes sociais, no YouTube, e dêem sua opinião ou reclamação, qualquer coisa que possa nos auxiliar. Que possamos sempre melhorar cada dia mais. Até chegar o dia que isso vai passar, se Deus quiser, para nós encontrarmos novamente para fazer nosso trabalho como de costume. Obrigada. No seu coração semear alegria para florir gratidão. Uma linda noite a todos, com muitas bênçãos. Que estas palavras que vamos ouvir agora possam nos acalmar os nossos corações. Estamos passando por um processo que para muitas pessoas é de sacrifício. Devemos persistir e não desanimar, porque tudo vai passar e ficaremos mais fortalecidos. O tema do nosso estudo é persistência e sacrifício, e a fábula a seguir vai nos levar a entender um pouquinho melhor. O autor é desconhecido. A persistência de uma formiga. A reflexão é de um sábio. Ele observava uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ter no mínimo 10 vezes o tamanho dela. A formiga a carregava com sacrifício. Ora a arrastava, ora a tinha sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Ele ficou observando até que ela chegou próximo de um buraco, que devia ser a porta de sua casa. Foi quando o sábio pensou, até que enfim ela chegou. Ilusão dele. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora, para então entrar sozinha. Foi aí que o sábio disse a si mesmo, coitada, tanto sacrifício para nada, mas ela o surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. O sábio, então, transformou a sua reflexão em oração e pediu ao Senhor que todas as pessoas estivessem sempre com elas a tenacidade para carregar as dificuldades, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo atrapalhasse a visão e não conseguissem ver com nitidez o caminho a percorrer. No decorrer de nosso estudo, algumas palavras chamará a nossa atenção. São elas sacrifício, persistência, superação, trabalho, sofrimento. E quem de nós
ainda não vivenciou situações onde teve que passar por sacrifício e persistência? Quantas vezes desanimamos diante do tamanho das tarefas ou dificuldades que encontramos? Porque esta ideia de sacrifício nos faz pensar em algum tipo de dor, seja ela física ou moral. Porque para muitas pessoas o difícil não é começar, e sim continuar. Aí começam os conflitos do eu, travando uma luta interna conosco mesmo. Temos que silenciar os nossos pensamentos para poder ouvir a essência divina que existe em nós. E nossa essência é uma usina de trabalho. O essencial que existe dentro de cada um é o amor, e ele chega em nós através da oportunidade do trabalho, da prática do bem e o auxílio aos semelhantes. A doutrina espírita nos mostra que o sofrimento faz parte de um processo educativo para o espírito, nos dando os subsídios das lições que precisamos aprender. O progresso é uma lei da vida e ninguém escapa dela. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Temos a liberdade de escolher os próprios caminhos e somos responsáveis pelas escolhas feitas. Está aí o livre-arbítrio. Para o nosso crescimento interior, devemos lapidar as arestas de nossas imperfeições, lutando sempre contra as más inclinações e, com grande esforço, evitar posturas de martírio, autocompaixão, de revolta, de agressividade, para poder construir em si próprio o bem. A base essencial para a autocura é a nossa transformação moral. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, vem dizer para nós que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. E nos diz que o homem de bem sacrifica sempre seus interesses à justiça, e que é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, estuda as imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Na Gênese, capítulo 7, vem dizer o seguinte para todos nós: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, o que é o sacrifício para o espírito? É limpar todo o coração a fim de que a comunhão com Deus seja verdadeira. E para entendermos melhor, busquemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, a explicação. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, se queres ser agradável a Deus. Jesus ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário repará-lo. Está aí a lei do perdão, como diz no Evangelho com bastante clareza. E o que mais agradaria a Deus? A nossa melhoria interior. Como? Vencendo todo o sentimento de animosidade contra o nosso semelhante. O Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, vem dizer para nós, como lições maravilhosas, que é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejo. Talvez, se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, nem mesmo teria começado a carregá-la, não é mesmo? A formiga de nossa história enfrentou
o peso da folha, os ventos, os tropeços do caminho, com grandes sacrifícios, mas nada fez com que ela desanimasse ou desistisse, porque ela tinha um objetivo. E esse objetivo, a resposta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 893. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Naquele momento, ela pensou em toda a sua comunidade, que dependia dela para a sua sobrevivência, e pensava na alegria de ser útil, fazendo o seu trabalho com perseverança, vencendo etapas, e no momento de dificuldades, o que ela fez? Pediu ajuda. Foi o que fez a formiguinha ao perceber que não iria conseguir finalizar a sua tarefa sozinha. Então, vieram as demais formigas e a ajudaram. O Espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 4, vem ensinar-nos que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Já os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero, de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Vamos buscar, então, lá na questão 676 do Livro dos Espíritos, a pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? É uma expiação, falou os Espíritos, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Os Espíritos dizem a Kardec na questão 675 que toda ocupação útil é trabalho. Até a natureza trabalha com uma força incansável. Deus trabalha o tempo todo e Ele não para jamais. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. E em qual usina estamos buscando as energias para nos alimentarmos? Sabemos que toda a energia que emitimos retorna a nós transformada. Os pensamentos se transformam. Então, qual é o nosso trabalho? Vamos relembrar o conselho que o ministro Clarencio deu a André Luiz em um nosso lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a fome da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Vamos então buscar uma explicação lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Muitos de nós ainda não quer passar pela porta estreita, porque exige esforço, mudanças nas atitudes. Ficamos acomodados e com preguiça de nos desafiar e superar as nossas próprias limitações. As formigas sabem viver em comunidade e com as diferenças, e elas nos deixam uma lição muito forte, que não devemos desanimar diante das lutas, das situações conflitantes, das enfermidades, das dores. Não desistir de um sonho, lutar para alcançar os nossos objetivos. Elas compartilham do mesmo fardo e não reclamam do que fazem. Como são diferentes de nós, que vivemos lamentando, reclamando de tudo, né? Devemos sim compartilhar os nossos problemas com pessoas que irão nos dar o apoio necessário nesses momentos difíceis.
temos que buscar ajuda. Aonde? Busquemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. E aí, segundo Pedro, no capítulo 1, versículos de 5 a 7, ele vem nos trazer uma orientação importante. Aplicai toda diligência em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. O próprio Mestre Jesus foi quem nos esclareceu. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Nada cai do céu. Tudo requer esforço, trabalho, determinação, fé, persistência, sacrifício, mas tudo com uma vontade ativa. Vamos finalizar o nosso estudo com uma fala de Lísias a André Luiz, no capítulo 7, em Nosso Lar. A realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. E Laura continua dizendo a André Luiz, em O Nosso Lar, que a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Então, com essa lição, possamos pegar tudo o que ela traz de bom para todos nós. Esses ensinos de luz vêm fortalecer a nossa alma, engrandecer o nosso espírito. Que possamos seguir os nossos caminhos com a persistência da formiga, confiança em Deus, mas com trabalho árduo. Todos trazemos dentro de nós a vontade, mas precisamos torná-la uma força dentro de nós. Que Deus nos dê oportunidade de crescermos e evoluirmos. Que Ele abençoe a todos neste tempo que exige de nós bastante perseverança, fé e confiança. E nesses momentos finais, para poder se ter uma paz, vamos ouvir uma música, que é a Oração pela Paz, de Frei Fabretti, na interpretação de Elizabeth Lacerda, a oração de São Francisco. Fiquemos em paz. Mestre amigo Jesus, ampara-nos para que em nossa pequenez saibamos reconhecer o quanto precisamos do mais alto, o quanto precisamos da espiritualidade amiga que nos apoia muito mais do que imaginamos, o quanto precisamos de corações que têm tanto afeto por nós e que nos amparam silenciosamente a cada momento das nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer, Mestre, que sem sermos uns pelos outros, muito pouco podemos, que sem o amparo e a ação da providência divina, muito pouco somos. Mas, Mestre, ajuda-nos a lembrar dos Teus Evangelhos, que nos ensinam que temos em nós grandes potencialidades e que, ao reconhecer nossa pequenez, começamos a trilhar o caminho do aprimoramento interior. Exatamente aí que o mais alto nos pede
a continuidade dos esforços. Ajuda-nos então, Jesus, a entender que a proposta divina se faz em nós em cada passo que damos, em cada pequenino esforço, em cada nova conquista de nós mesmos. Por isso, Mestre, contamos com teu amor, contamos com teu amparo, contamos com o amor divino a nos sustentar. Ajuda-nos a enxergar em cada circunstância o que devemos e o que podemos fazer de melhor. Ajuda-nos a reconhecer na prova coletiva que toda a humanidade passa, convite divino para que possamos fazer da nossa parte o melhor, das nossas orações uma súplica pelo bem de todos e de cada situação o chamamento para realizarmos um tantinho mais, colaborando assim, ainda que de forma pequenina, na tua obra imensa. Graças te damos, Jesus, pois que a luz do teu amor nos alcança a todos. Graças te damos pela possibilidade de reconhecê-la. Que assim seja.